indústria fabrica mais que produtos. Fabrica inovação, transformação e desenvolvimento. Um setor que movimenta todos os outros e conta com o Senai para evoluir e transformar o Brasil. São 26 institutos de inovação e 58 institutos de tecnologia que desenvolvem soluções e tecnologias inovadoras. Com o Senai, a indústria fabrica mais que produtos. Fabrica um Brasil mais forte. Como no nosso último debate, a gente vai começar ouvindo as considerações iniciais de cada um dos participantes e depois a gente passa para o debate em si, com perguntas da plateia e a discussão. Eu vou começar com a Heloísa. Por favor, Heloísa, à vontade. Bom, boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu vou tratar minha fala a partir de dois grandes statements. O primeiro é dizer que o futuro do empreendedorismo depende, em larga medida, e aí principalmente sob o ponto de vista quantitativo, depende do futuro do emprego. E que o futuro do emprego, e qualificando melhor o futuro do trabalho, é o empreendedorismo. Tá? Então, acho que são pontos, esse último ponto em especial, já foi bastante tratado aqui em mesas anteriores, né? Inclusive, colocando que se o futuro do trabalho, diante, principalmente, da nova revolução científica e tecnológica, trará, possivelmente, mais exclusão em termos de emprego, o empreendedorismo é a melhor forma de inclusão socioprodutiva, principalmente num país como o nosso. Então, vamos lá. É importante a gente ver algumas questões quantitativas para consolidar essas ideias, né? Já se falou aqui dos quase 13 milhões, né, mais de 12 milhões de desempregados, e se somarmos aos desalentados, aos desocupados ou subocupados, essa cifra chega a 24 milhões de brasileiros. Já se falou também da geração neném. 20% dos nossos jovens nem estuda, nem trabalha, criando uma geração excluída das possibilidades de futuro. Um crescimento, vivemos, além do crescimento do desemprego, né, ou do nível de desemprego extremamente elevado, um crescimento da nossa economia informal. E isso tem levado, por outro lado, a um aumento enorme do número de empresas e número de empreendedores. E aí a gente precisa qualificar, né? Hoje a gente tem 28 milhões de donos de negócio no Brasil, um crescimento muito significativo ao longo, principalmente, dos últimos 7 anos. E só de MEI, microempreendedor individual, que pode ser considerado uma forma de autoemprego, né, vemos um crescimento de mais de 1 milhão de MEIs por ano. Então, a gente tem um número muito grande de empresas, principalmente das micro e pequenas, que hoje representam mais de quase 99% do total das empresas brasileiras, né? E mais da metade das empresas brasileiras são microempresas individuais. E, junto a isso, também um grande crescimento do empreendedorismo por necessidade. Ou seja, quem abre o seu negócio, abre porque perdeu o emprego, porque não tem outra fonte de renda. Então, isso gera para a gente grandes desafios também, como o SEBRAE, né? Como é que a gente trata essa enorme quantidade, essa multidão de empreendedores que, por um lado, não é vocacionada para o empreender,
que não é capacitada o suficiente para ter negócios sustentáveis. E, por outro lado, a gente tem também uma tendência enorme de crescimento do empreendedorismo jovem, empreendedorismo juvenil, também um crescimento muito grande do empreendedorismo liderado por os não jovens mais, né? Os empreendedores acima de 50 anos de idade, e esses, tanto jovens como os mais maduros, aí sim, são mais qualificados, são mais informatizados, são mais inovadores, lideram negócios inovadores, e aí sim a gente tem uma possibilidade de um grupo grande de empreendedores liderando negócios mais sustentáveis e com possibilidade de escalarem. Então, a gente tem, como consequência desse cenário, né, meio que uma polarização, né, em termos qualitativos. Um grupo muito grande de empreendedores com baixa qualificação e um número também significativo e qualitativamente mais robusto, com melhor formação, melhores skills que empreendem por vocação. E um grupo também com uma grande visão sobre empreender como propósito de vida, né? E aí já foi dito aqui também as características dessa nova geração, ou dessa nova... de um novo perfil da população, né, que quer empreender, mesmo estando dentro do próprio trabalho, né, que é a economia baseada na economia circular, na economia verde, na economia do compartilhamento, na valorização da experiência, mais do que na posse, enfim. A tecnologia também tem mudado a forma como os negócios se recolocam, tem mudado a forma como o consumidor lida com o que consome, o que explora, né? Então, isso tem impactado profundamente o empreendedorismo, gerando oportunidades de nicho, de empreendedorismo por propósito, e a geração e o crescimento de uma geração enorme de pessoas que querem contribuir através do seu negócio para mudar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para resolver grandes desafios globais. Sou extremamente otimista com relação a esse ponto, né, porque a gente está criando um grupo bastante significativo de pessoas que, além de ganhar dinheiro, se dedicam a melhorar o mundo, a melhorar as condições do Brasil, usando a tecnologia. A geração que vê a abundância da tecnologia a serviço da sociedade também. E aí vejo as perspectivas da economia digital e acredito profundamente na necessidade de termos um Brasil mais digital, que precisa melhorar, sim, infraestrutura, condições de educação, mas precisamos também que haja um conjunto de ações governamentais regulatórias e de apoio a esse tipo de empreendedorismo, né? E o SEBRAE trabalha fortemente na educação empreendedora, porque a gente acredita que é através do empreendedorismo que a gente pode transformar a vida das pessoas e a vida do país. E aí a nossa atuação em educação empreendedora serve não só para o mundo da empresa, mas também para o mundo do trabalho. Falou-se aqui já muito das habilidades empreendedoras, e as habilidades empreendedoras que nós ensinamos, que nós trabalhamos com o nosso cliente, são também as habilidades que o trabalhador deve desenvolver na empresa, com iniciativa, com resiliência, com todos os atributos
que o empreendedor precisa ter, o trabalhador também precisa ter. Então, a gente trabalha gestão, capacitação, formação de pessoas com habilidades empreendedoras, e estamos disponibilizando isso também de uma maneira absolutamente cada vez mais acessível através do digital. Acredito enormemente que é através do digital, que tem menos barreiras à entrada, que o Brasil vai conseguir fazer o leapfrog e sair do nosso quadro de estagnação econômica. É o momento da gente aproveitar a oportunidade dessas plataformas abertas e usar o empreendedorismo inovador para transformar o país. Obrigada. Muito obrigado, Heloísa. Se tem alguém na plateia que tem dúvidas sobre como empreender e está pensando em como fazer isso, é hora de mandar as perguntas também para usar os nossos especialistas aqui. Gilberto, por favor, com a palavra. Ok, muito obrigado pelo convite da Folha, oportunidade de a gente discutir sobre o futuro do empreendedorismo. Bom, eu vou começar a minha apresentação com algumas definições para a gente falar um pouco sobre o futuro. Então, a primeira definição é a citada diferença entre empreendedorismo de necessidade e empreendedorismo de oportunidade. Então, empreendedorismo de necessidade é quando a pessoa não encontra emprego e aí ela, por falta de opção, ela abre um negócio. Logicamente que alguém abre um negócio por falta de opção é extremamente negativo em qualquer lugar do mundo. Empreendedorismo de oportunidade, então, é alguém que poderia estar empregado, mas opta abrir um negócio. O indicador no Brasil, no Global Entrepreneurship Monitor, é que a gente está mais ou menos na faixa de 57% de empreendedorismo de oportunidade. A gente já chegou a 77%, por volta de 2013, 2014, mas, óbvio, desde 2014 a gente enfrenta uma recessão brutal e houve, então, um aumento brutal também do empreendedorismo de necessidade. Então, taxa de crescimento de empreendedorismo não necessariamente é um bom indicador. Então, a gente vê muitos países africanos onde tem muitos empreendimentos sendo abertos o tempo todo. Só que, quando a gente vai olhar a fundo, vê que a maior parte é empreendedorismo de necessidade. Isso significa, então, que esses países não estão sendo capazes de criar emprego. Muito bem. É importante essa relação de empreendedorismo de necessidade e oportunidade, porque, normalmente, o empreendedor de necessidade é alguém que não tem qualificação, e, por não ter qualificação, a mortalidade dessas empresas é maior. Agora, outra qualificação importante é entre o chamado empreendedorismo estilo de vida e o empreendedorismo de alto impacto ou alto crescimento. O empreendedorismo estilo de vida significa o seguinte: o cara tem um empreendedorismo de oportunidade, ou seja, eu podia estar empregado, mas eu resolvi abrir um negócio. Então, vamos dizer que eu gosto de skate. Okay? Eu sou professor, mas eu estou empregado na FGV, mas eu gosto de skate. Então, eu resolvo sair do meu emprego e montar um skate shop, uma rede de skate. Okay? Então, eu vou abrir uma loja. E, ao fazer isso, eu estou sendo um empreendedor de oportunidade, porque eu podia estar empregado. Esse é um empreendedorismo bacana, porque eu podia estar empregado e eu optei por abrir esse negócio. Agora, esse negócio, um skate shop, por exemplo, uma pizzaria, uma padaria, é diferente de um negócio que a gente chama de alto impacto ou alto crescimento. O negócio de alto crescimento, definido pela OCDE, é um negócio que cresce ao menos 20% ao ano num período de 3 anos acumulado. Quer dizer, 20% sobre 20% sobre 20%. A maior parte dos empreendimentos, na verdade, nessa categoria, crescem bem mais. Os indicadores do Brasil demonstram essa população cresce 150% ao ano, num período de 3 anos, 150 sobre 150 sobre 150. Qual que é a relevância desses empreendimentos de alto impacto? Os empreendimentos de alto impacto, no Brasil, a estatística demonstra que, no período último analisado, foi responsável por metade dos empregos novos criados no Brasil.
o que é consistente com o que acontece também nos países desenvolvidos, né? Aí você fala o seguinte, como é que empresas de alto crescimento, obviamente a gente está falando muitas são startups, que depois elas vão se tornar empresas maiores, como elas podem ser responsáveis por metade dos empregos novos, né? E por que elas são tão importantes? Não é simples. Pense numa grande empresa que vem e se instala no Brasil, vamos supor uma montadora X, ela se instalou, e aí ela tem uma massa de emprego que ela está gerando, vamos dizer 10 mil. Uma vez que ela está gerando 10 mil empregos, nos anos seguintes, ela vai começar a ter um movimento de entrada e saída, que é justamente o que foi comentado até na palestra anterior, 6 meses começa a já ter um giro. Então, a taxa de crescimento vai ser relativamente baixa dessa montadora, e ela vai, então, estar crescendo, provavelmente trazendo, talvez, 200 empregos novos, depois de ter essa massa de 10 mil empregos. Por outro lado, uma empresa de alto impacto é uma empresa que um dia tinha 2 caras, né, outro dia tinha, depois de 6 meses já tem 10, ou depois de 6 meses tem 200, depois de 6 meses já tem 1.000, e assim por diante. E uma outra característica, né, importante, a gente está falando de 1.000, depois subir para 2.000, é que, normalmente, essas empresas chamadas de alto impacto também têm característica de terem mão de obra extremamente qualificada, ou seja, quase todo mundo tem ensino universitário, né? Então, por que a importância de falar sobre empreendedorismo de alto impacto, sobre as startups? Porque são elas que mudam a cara de qualquer país do mundo. Então, eu estou falando também sobre a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. O que significa isso? Bom, a maior parte do emprego no mundo inteiro é de micro e pequenas empresas, incluindo no Brasil. Então, até 9 empregados. Agora, nenhum país do mundo muda a cara, muda o patamar de desenvolvimento por causa das pequenas empresas. Agora, todos os países desenvolvidos do mundo estão desenvolvendo políticas públicas para fomentar as startups, porque elas é as que podem fomentar o próximo passo de desenvolvimento, okay? E o próximo passo de desenvolvimento, então, vem através dessas empresas que vão crescer de forma acelerada. Então, a gente precisa entender quais são as condições para o estabelecimento dessas empresas e também das pequenas empresas. Então, aí a gente fala sobre o futuro, né? Então, é um bom momento, porque a gente está começando um novo governo, e isso está voltado à questão de políticas públicas, okay? Então, a primeira coisa que afeta todas as empresas, de alto impacto e as pequenas empresas, burocracia, né? Não tem outra palavra para dizer que nós estamos entre os piores países do mundo para empreender. A gente é comparável à Venezuela. O indicador é o Easy Doing Business do Banco Mundial. E é uma receita de bolo. Vai para o indicador do Easy Doing Business do Banco Mundial e veja o que qualquer país do mundo precisa fazer. O que a Rússia fez, quer dizer, ela subiu radicalmente nos últimos anos, mais de 40 posições, a China subiu, o Peru e a Colômbia subiram, só nós caímos, na verdade, nos últimos anos, né? Estamos perto da Venezuela. Então, o que a gente precisa fazer é remover as barreiras burocráticas. Só para citar um exemplo, e aí você segue os outros no ranking do Doing Business, é o tempo para abrir empresa, né? Ou seja, 6 meses para abrir uma empresa é uma vergonha, não tem outra palavra para dizer isso. Lógico, existem experiências municipais, que é o qual o SEBRAE está transferindo, inclusive, essas experiências. Tem cidades, como São José, que uma empresa pode ser aberta no mesmo dia. Algumas empresas até em 1 semana. Mas não é o caso, por exemplo, o ranking do Doing Business não pega São José. Está pegando Rio de Janeiro. E pegando Rio de Janeiro ou São Paulo, aí é 6 meses. Okay? Então, tem um trabalho para ser feito no nível municipal, federal, e etc. Então, as barreiras burocráticas, para fechar a empresa nem se fala. Então, aí já é outra história. As barreiras burocráticas são muito básicas. E o Brasil não superou problemas que já foram superados por muitos outros países, inclusive os nossos vizinhos. O Chile é vamos dizer, o benchmarking para a eliminação das barreiras. Mas eliminar as barreiras não é suficiente. E Chile parou na eliminação das barreiras. Okay?
O segundo passo é, na verdade, fomentar uma cultura empreendedora. Nós temos um ecossistema vibrante, mas existem passos que têm que ser dados para desenvolver um ecossistema mais vibrante. Não existe nenhum lugar do mundo, à exceção dos Estados Unidos, Vale do Silício, onde você criou um ecossistema vibrante sem ação pública. E aí existe uma série de coisas que têm que ser feitas. Entre elas, foi citado educação, educação, educação. Sem educação, não existe shortcut. Se eu fosse dizer uma prioridade para o próximo governo, é a educação básica, não a superior, é a básica. Agora, tem outras ações, na verdade, que diz, por exemplo, ao fomento do sistema de venture capital, quer dizer, trazer dinheiro para fomentar mais as próprias startups e outros elementos de política que vão fomentar essas empresas de alto impacto. Okay? Então, parte do nosso futuro depende da própria ação pública, porque o ecossistema evoluiu enormemente nos últimos 10 anos, mas o quanto ele vai evoluir nos próximos 10 anos vai depender bastante também da ação pública. Ok, obrigado, Gilberto. Nana, eu queria que você também contasse um pouquinho, o Gilberto já deu um panorama, a Heloísa também, de como está o setor, né? Quem quer empreender, quem quer abrir a sua empresa aí nesse cenário. Eu queria que você contasse um pouquinho o que é a ThinkEva, o que vocês fazem, qual que é a história de vocês. Ok, primeiro, boa tarde, muito obrigada pelo convite da Folha, muito obrigada por todo mundo que está aqui para escutar e debater um pouco. Eu vou contar um pouco da minha história, porque, como eles pontuaram muito bem, eu faço parte da empreendedora, do empreendedorismo, por oportunidade, né? Porque, por ser altamente qualificada, ou ter uma trajetória privilegiada no país que a gente está, eu pude escolher empreender e sair do mercado de trabalho. O que aconteceu? Eu sou sócia da ThinkEva, que é uma consultoria estratégica sobre gênero e diversidade. Eu sei que parece complicado, porque nem meu pai entende ainda o que eu faço hoje, ainda tenho que explicar para ele várias vezes, mas vai fazer sentido, tá? Porque a gente já existe há 3 anos, então alguma coisa está fazendo sentido. E o outro projeto que a gente tem se chama Think Olga, que é um think tank, é uma ONG feminista, cuja missão, né, é a gente empoderar as mulheres por meio de conteúdo. A gente tem esses 2 projetos. O que aconteceu? A Juliana de Faria, que é minha sócia, ela começou o Think Olga, ela era jornalista, que era um think tank, né? Era um site online que produzia conteúdo sobre mulheres. Ela era jornalista na época, ela trabalhava em revistas femininas, e ela queria falar sobre outras coisas, além do que a gente entende como feminino, o jornalismo feminino, que é moda, beleza, horóscopo, dieta. Ela queria falar sobre outras coisas e ela não conseguia vingar essas pautas nas revistas que ela trabalhava. Então, ela mesma criou o site e começou a publicar esse conteúdo. Uma das campanhas que, na época, foi criada foi a Chega de Fio-Fio, que tomou uma certa notoriedade no Brasil, depois virou um documentário. Então, eu e a Juliana, a gente era amigas na época, né? Ainda somos amigas e sócias, mas a gente conversava muito sobre isso, né? Se isso poderia virar um negócio, como que fazer isso virar a sua única função, né? E não ter um trabalho e fazer isso da meia-noite às 6, assim. Então, no momento, eu morava em Barcelona, eu morei 7 anos lá, eu trabalhava em marketing, uma multinacional, e decidi, depois de 7 anos lá, voltar para o Brasil. Quando eu comentei com elas que eu estava pensando em voltar para o Brasil, ela e a Maíra, que são as minhas 2 sócias, comentaram que muitas marcas e muitas empresas, porque a Think Olga estava tomando essa notoriedade, sendo mais conhecida, chamavam a Think Olga para... você não quer dar uma olhada aqui na minha campanha, que eu vou falar com o público feminino? Você não quer vir aqui fazer a curadoria do meu evento para trazer mais mulheres? E a gente entendeu ali, conversando, que existia uma oportunidade de negócio mesmo, assim, de oferecer esse olhar para o feminino que não seja enviesado, que não seja velhas fórmulas, estereotipado. Mas a gente não queria também atrelar a Think Olga a isso, porque a Olga, a gente acredita que ela tinha que continuar fazer conteúdo online, né, disponível para todas as mulheres e homens, quem tivesse interesse em ler, de maneira gratuita e que não tivesse uma coisa não anunciante, mas não tivesse um rabo preso sobre o conteúdo, né? O conteúdo tinha que ser independente. Essa foi a ideia. Então, a gente criou a ThinkEva no início de janeiro de 2015.
a gente atua em 2 frentes. A parte de estratégia, muito focada em comunicação, ou também o que a gente fala, a estratégia da porta para dentro, que é políticas de diversidade, né, trabalhar isso muito com o Departamento de Recursos Humanos. E a Think Olga continuou criando suas campanhas, a gente continuou fazendo conteúdo online. Então, eu acho que a minha experiência aqui, até nesse debate, nesse painel, eu tenho muitos 2 lados, que é, por um lado, é a vivência, a parte empírica de ser empreendedora, né? A minha experiência empírica de estar ali no dia a dia, tentando fazer 2 negócios, uma ONG e uma empresa vingarem e serem sustentáveis e, né, ter um impacto positivo, porque, senão, isso não faria sentido para a nossa empresa. E também tem um outro lado de que a gente tem muito contato com empreendedoras, né, com outras empreendedoras. Então, eu acho que, quando eu recebi o convite, me fez pensar muito assim, sobre esse futuro do empreendedorismo no Brasil, porque eu vejo que a maneira como a gente sempre fez não leva a um futuro muito positivo. O que eu quero dizer? Assim, eu vejo como as mulheres, a gente ainda tem muito pouco acesso a crédito a dinheiro mesmo, assim, sabe? É muito mais difícil. Desde a gente está falando de rodadas de investimento para startups, onde de 10 financiadores, se tiver uma mulher, já vai ser muito. A gente tem contato com mulheres que estão em rodadas com startups e em rodadas de investimento, e elas falam assim, se não tem uma mulher ali, provavelmente aqueles homens não vão entender o que é a minha inovação, o que é a minha solução que eu estou propondo ali, porque você tem um desconhecimento mesmo. Eu talvez não saberia também o que é uma inovação para um homem nesse sentido. Eu vou dar um exemplo que tem aquelas calcinhas absorventes, as Pentes, não sei se vocês já ouviram falar, que elas estão dando super bem, talvez as mulheres aqui conheçam mais, mas está dando super certo. Ela tem uma startup nos Estados Unidos que se chama Finks, e a menina contava, a dona contava o quanto de dificuldade ela teve para captar, porque ninguém entendia o que era o produto dela, os investidores, assim. Então, eu vejo, por esse lado, que existem algumas barreiras para as mulheres estarem oferecendo todo o seu potencial dentro do empreendedorismo no Brasil, que, como sociedade, a gente tem que ultrapassar, e todo mundo tem que fazer a sua parte também. Eu vejo assim, a principal tema, quando a gente fala com mulheres empreendedoras, é a questão do acesso ao dinheiro, é o cuidar do dinheiro, é o dinheiro, pedir crédito, né? Eu acho que isso é uma barreira muito forte, porque nós, mulheres, não fomos ensinadas a ocupar esse espaço, né? Normalmente, a gente fala assim, antigamente, quem cuidava primeiro do seu dinheiro era o seu pai, depois o seu marido, depois os seus filhos, né? Acho que todo mundo tem um exemplo de uma avó, de uma tia, que aconteceu isso na família, assim. Ela nunca assinou um cheque, ela nunca tomou as próprias decisões em relação àquilo. Então, isso, na hora que uma mulher se vê tendo que empreender por necessidade, ela está muito em desvantagem. Ela já está em desvantagem porque ela está empreendendo por necessidade, então ela já está sendo colocada naquele papel de uma maneira muito vulnerável, com autoconfiança, com autoestima muito lá embaixo, e ainda ela não tem nenhuma preparação, né? Eu senti muito isso minha carreira sempre foi muito voltada para o marketing, mais para uma área criativa. Eu fiz o MBA em Barcelona e nas aulas de finanças eu queria sair correndo, porque eu eu nunca fiz isso, eu não sei de números, eu não entendo de números, porque era uma coisa que sempre foi ensinada nesse sentido, assim, não, deixa que os homens cuidam disso, deixa que homem vai olhar para números, para financeiro, tanto que você vê, né? Hoje pega a quantidade de CFOs no Brasil, são pouquíssimas mulheres. Então, a gente tem algumas barreiras que eu acho que a gente precisa trabalhar, porque as mulheres hoje no Brasil eu acho que o número é 51% dos empreendedores. Então, a gente já é mais da metade, né? Um pouquinho mais, mas já é mais da metade. Esse número cresceu exponencial, muito forte na última década. Mas, quando você vai olhar, como a Luísa apontou, você vai olhar para a maioria é por necessidade. Então, ela perdeu o emprego, ela começou a ser manicure na sala dela. É um empreendedorismo que não traz inovação para o país. É um empreendedorismo que não soluciona problemas, né? Ela está tapando o sol com a peneira para a gente pensar em realmente ter um terreno fértil para trazer soluções e inovações para o país. Assim. Vendo isso, essa parte de oportunidade, a minha experiência com o empreendedorismo na oportunidade, eu vejo cada vez mais, eu sinto essa missão de ter que puxar outras mulheres e colocar isso em pauta, né, para a gente discutir essa dificuldade que as mulheres têm. Porque não é a mesma coisa um homem e uma mulher estar empreendendo. Assim, eu acho que são questões muito diferentes.
E se a gente não fizer esse recorte de gênero, e depois se a gente não fizer esse recorte de raça também, porque quando a gente fala isso, sei lá, de falar de diferença salarial do Brasil entre homens e mulheres é 25%. Se a gente coloca entre um homem branco e uma mulher negra, é quase 70%. Então, se a gente não coloca essas especificidades, a gente não está realmente atacando o problema com, né, a necessidade que ele precisa, assim, com a importância que ele precisa. Então, eu acho que a minha experiência e a minha contribuição nesse painel, eu diria que é muito o meu olhar, sendo empreendedora, vivendo as dificuldades. Nós temos mulheres na Finkyoga e na Finkiaiva altamente qualificadas, mas que estão trabalhando com a gente, elas poderiam estar ganhando muito mais no mercado, elas poderiam estar tendo uma visibilidade muito maior no mercado. Porém, elas estão com a gente porque elas não após ser mães, elas não encontram mais lugar no mercado. Elas, assim, uma delas falou para mim, Nana, a minha régua de sucesso é poder ir buscar meu filho na escola. Então, a gente tem que entender que esse futuro do empreendedorismo ele vem com outras réguas de sucesso, né? Outras medidas de sucesso. E ele também vem com a coisa do propósito, que ele apontou muito bem. Assim, eu acho que tem uma geração que vem assim, que fala, eu não quero só empreender por empreender, eu quero que o meu legado do meu negócio seja positivo. Eu acho que é isso, mas eu acho que a gente pode aprofundar mais no debate. Obrigado, Nana. E já para... Já para partir da tua fala, de algo que todos comentaram um pouquinho, esse empreendedorismo com propósito, de nicho, a gente tem aí empreendedores de periferia, empreendedores mais jovens, pessoas empreendendo para negócios voltados para pessoas mais velhas, coisas muito focadas em campos específicos, em populações específicas. Quais são as perspectivas para esse tipo de empreendedorismo? Empreendedorismo que ele já nasce voltado para um grupo muito específico de pessoas. Bom, a gente lá no Sebrae vê um crescimento fabuloso do empreendedorismo de nicho, né? Dos vários segmentos, porque você tem mercados muito fortes, consolidados, e mercados que podem ser estimulados para os vários nichos, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que tem sido buscado muito, também temos estimulado, né, e qualificado esses empreendedores para buscar essas oportunidades. Então, acho que é a grande tendência de crescimento do empreendedorismo qualificado no país, né? É por aí que a gente tem visto as grandes oportunidades crescerem, sempre com todas as dificuldades que são transversais a qualquer empreendedor no Brasil, né? Das mulheres, Nana colocou muito bem, né? O conjunto de dificuldades adicionais, para os negros também, um conjunto de dificuldades adicionais. Para você ter uma ideia, Nana, fizemos uma pesquisa, a partir de dados do Banco Central, a mulher empreendedora é mais qualificada que o homem. Um tanto bom, mais qualificada que o homem. No entanto, ela paga maiores taxas de juros quando vai ao banco, né? Então, esse tipo de dificuldade, além das dificuldades comuns, o empreendedor de nicho encontra outro conjunto de dificuldades, mas o mercado é muito grande, porque a gente tem visto um crescimento muito grande do empreender por propósito, e, quando você empreende por propósito, você tem muito mais chance de sucesso. Heloísa, antes de passar para os outros participantes, vocês já comentaram da dificuldade de conseguir crédito. Se a gente já sabe que as mulheres têm essa alta qualificação, que são negócios com boas chances de dar certo, o que falta para falar com os bancos, os investidores, para que eles abram os olhos para esse perfil de empreendedora? Primeiro, falta as mulheres empreendedoras. A gente tem discutido muito soft skills. Falta isso ser trabalhado nas mulheres, que, ao mesmo tempo que têm várias habilidades e competências mais aguçadas que o empreendedor masculino,
Por outro lado, tem questões que precisam ser mais bem trabalhadas, como autoestima, né? Apesar de ter melhor formação, ela acha que, ao conversar com o gerente, ela vai ser tratada de outra maneira. Então, assim, a gente percebe que, no empreendedorismo feminino, a necessidade de trabalhar confiança e os soft skills são fundamentais. Eu concordo. Eu também acho. A gente também, muito das palestras que a gente faz, ou dos conteúdos, principalmente da porta para dentro, a gente fala muito sobre liderança feminina, né, dentro das empresas, com mulheres também, porque é isso, né? A gente não cresceu vendo nós naquele papel, vendo exercendo aquilo, e é muito difícil, normalmente, você ser a única mulher ali. Então, ter que desenvolver isso, ela entender primeiro que ela pode, que ela deve, que ela... Eu acho que tem uma dificuldade muito grande entre mulheres de se enxergar empreendedoras mesmo. Da importância de grupos, né? Esses Exato. movimentos de mulheres empreendedoras têm crescido muito no Brasil, que é o exemplo. Você vendo o exemplo de outras mulheres bem-sucedidas, dando certo, você estimula a capacidade das outras. Eu estava uma vez numa mesa, eu lembro, num evento no Facebook, e uma menina que era da periferia, ela contava que a tia dela, na periferia, lavava roupa para, tipo, 10 casas em volta, 10 vizinhos. E que ela fazia assim, ela falando como a tia era um exemplo de empreendedorismo para ela, assim, porque ela fazia toda a anotação no caderninho, lavava, secava, entregava, não sei o que e tal. Mas como a tia dela jamais se viu como empreendedora, ela jamais pensou em fazer aquilo virar, estruturar como um negócio, contratar pessoas, escalar o negócio. Porque é isso, né? Para ela não tem acesso a isso, ou ninguém nunca falou para ela, ou ela nunca viu outra mulher. Muitas áreas a gente nunca viu outra mulher ali. Então, a gente fala, não, isso não deve ser para mim. Então, eu acho que tem essa parte de trabalhar esses soft skills com as mulheres, e também, eu acho que os critérios de apoiar o empreendedorismo tem que ter um recorte de gênero mesmo. Assim. Por exemplo, se a gente for olhar, fazer uma análise de empreendedorismo, de empreendedores ou possíveis empreendedores, quem tem patrimônio no Brasil? A maioria dos patrimônios são no nome de homens, e isso é um fator para você pedir um empréstimo, para você ter mais poder de barganha, de negociação. Então, são coisas históricas que é quase uma correção, né, uma equiparação para aquilo poder facilitar. Assim. Por isso que eu acho que esses critérios, eu não digo, não é um discurso de vitimização, ou de, né, mas eu acho que a gente tem que aplicar isso, esses critérios diferentes. Eu também sou gestor da aceleradora da FGV, que é a G-Ventures, e a gente dá prioridade para empreendimento de impacto social e empreendedorismo feminino. Já tem 3 semestres. E por que isso também? Por que a gente começou a dar prioridade? Porque a gente viu que tinha uma quantidade enorme de mulheres no sistema de apoio, mas não sendo mulheres, não sendo empreendedoras de alto impacto. De alto impacto, a percentagem de mulheres não chega nem a 10%. Né? Então, a gente também foi tentar entender, e fez uma pesquisa que foi publicada tem alguns poucos meses. E a descoberta foi, na verdade, curiosa. Tem alguma contradição, algumas premissas que eu também tinha, mas a gente descobriu diferente na pesquisa. Essa questão de dificuldade de acesso ao crédito, principalmente falando em alto impacto, tá? É a mesma para homem e para mulher. O empreendedor vai relatar a mesma dificuldade. Então, o que é diferente, na verdade? O que é diferente é como essa mulher, que uma vez se tornou empreendedora, lidar com a situação de ser empreendedora. E ela se dá com, e aí tem mais a ver com esse elemento de soft skill, com como as outras pessoas se relacionam com ela. Principalmente isso que a gente descobriu nas entrevistas, os chamados entes queridos. Pai, namorado e assim por diante. Então, o que a gente descobriu? Se há um namorado que fala, por que você largou o seu emprego e vai ser empreendedora? A mulher, ela se sente reprimida e pensa em abandonar. Um homem, se, na verdade, uma outra mulher ou um outro homem fala, por que você vai fazer isso? Ele continua sendo resiliente. Então, a mulher tem esse elemento, na verdade, de não, talvez, aguentar essa resiliência. Então, esse elemento psicológico, cognitivo, tem que ser trabalhado, e esse é o imediato. Porque, na verdade, esse elemento vem trabalhado e aí tem relacionado com o papel dos pais e do pai na educação. Né? E aí eu volto com o segundo elemento, que é uma outra pesquisa,
que é por que a gente também tem pouca mulher em alto impacto. Porque as notas das meninas começam, de matemática em especial, elas começam a ser diferentes dos meninos a partir da primeira série do fundamental. E elas vão se diferenciando, aumentando ao longo dos anos. E aí essa história de que exatas vira homem, e aí não é coisa para mulher, é resultado de também algo que os pais têm papel. Né? Então, você que é pai, está ouvindo, você que tem um papel importante para falar, olha, se alguém disser para você, eu tenho uma filha, eu sempre digo, olha, você tem que tirar a nota em matemática. Ah, mas eu tirei em geografia. Não, a nota tua é de matemática. E se alguém disser que você não tem capacidade, você tem que dizer que você tem capacidade, etc. A gente, como pai, tem que ter um papel para fomentar a resiliência, porque tem um monte de gente em volta, e muitas vezes o pai é o principal, que vai minando a menina para ela não ter a capacidade de chegar lá. Então, é um trabalho muito longo, na verdade, para fomentar isso, mas não é só o Estado, é uma ação também relacionada à família. Né? Porque quando a gente está falando de inovação, criatividade, a família tem um papel fundamental na formação de um inovador. Gilberto, queria complementar, né, esse aspecto cultural é importantíssimo, né, na atitude empreendedora. E é por isso que a gente acredita que precisamos, no Brasil, fazer investimentos seríssimos, sistêmicos, duradouros em cultura empreendedora. Começando pela família, né, mas a importância da escola é fundamental, nos vários níveis de ensino. Então, acreditando nisso, o SEBRAE lançou, em 2013, Tony, em 2013, um Programa Nacional de Cultura Empreendedora que hoje já atingiu 3,6 milhões de estudantes no Brasil. Esse programa a gente já colocou em 8.500 escolas. É um número significativo, mas não é suficiente. Né? A gente trabalha desde o ensino fundamental, ensino médio, técnico e ensino superior, cada um com um conjunto de competências sendo trabalhadas, mas você precisa atingir a cultura empreendedora, dentro de casa, na escola, para que a gente consiga criar cidadãos não só para o emprego, mas para o trabalho. Esse é o ponto, acho que é a virada de chave, com menos dor, com menos sofrimento que a gente precisa dar nessa nova economia em que estamos vivendo. Né? Menos dependente de emprego formal e mais dependente de si mesmo. Né? A gente costuma dizer que quer emprego, cria a empresa, cria a sua empresa. Né? E a pequena empresa dá a maior parte dos empregos no Brasil. As empresas que escalam, né, como foi colocado aqui, têm uma capacidade de gerar um número enorme e muito rapidamente, né, de empregos no Brasil. Já foi falado aqui também da dificuldade para conseguir investimento. E essas transformações, principalmente tecnológicas, elas trazem também novas formas para arrecadar o dinheiro. Né? Como que vai ser a busca por investimento no futuro do empreendedorismo? A gente tem crowdfunding, tem outras formas de conseguir dinheiro. Né? Como que os empreendedores podem usar essas novas formas para levantar o seu negócio? Olha, bem da verdade, isso vai talvez surpreender. Não falta dinheiro, falta, na verdade, empresas qualificadas para receber o dinheiro de empresas que são com perfil de alto impacto. A gente não está falando, na verdade, de empréstimo. Né? Então, se a gente está falando do sistema de Venture Capital, a gente tem, sim, Equity Crowdfunding. Uma empresa nossa já fez a segunda rodada de financiamento com valuation de 10 milhões de reais, está muito bem capitalizado. Então, existem formas, mas o modelo de negócio, tem que ser um modelo de negócio escalável. Agora, o outro problema é o financiamento das pequenas empresas.
E aí a história está relacionada com o nível de taxa de juros que existe no Brasil e o nível de burocracia. Então, a gente ainda tem uma taxa de juros alta. O sistema bancário não empresta para a pequena empresa. Isso é mentira, né? Ou seja, não tem menor sentido o pequeno empreendedor tomar um empréstimo pagando taxa de juros de 10% ao mês. Isso é suicídio, né? Então, a gente tem uma série de questões em que está ligado com o sistema tributário também e a taxa de juros, que são os entraves que o próximo governo tem que resolver, e isso é a principal coisa que vai ajudar que os pequenos empreendedores possam ter cada vez mais pequenos empreendedores e eles possam ter o respiro necessário. Eu acho que a gente não pode restringir esse debate a crédito, né? Quando a gente fala assim, acesso a crédito, leia-se sistema financeiro tradicional, né? Estamos falando, acho que a gente tem que ampliar a visão a esse respeito. Vamos falar de acesso a recursos, né? Por exemplo, o acesso a seguro, inclua aí, né? Acesso a outras formas de recursos que compõem as necessidades financeiras de uma empresa. Mas queria chamar a atenção para a questão, mais olhando para o empreendedorismo inovador, né? Gargalos que precisam ser superados. Um deles está relacionado ao nível de taxa de juros. Enquanto tivermos taxas de juros que recompensem mais uma aplicação bancária do que um investimento de risco, nós temos dificuldade de alavancar o sistema de investimento de risco no Brasil. Né? Fizemos um esforço, tivemos um avanço recentemente, por exemplo, na regulamentação do capital anjo no Brasil, tiramos alguns entraves, mas houve a taxação. O investidor anjo tem que pagar o mesmo tributo que se você pegar o seu dinheiro e aplicar no CDI. Então, o investidor de risco não tem estímulo tributário, né, para investir. A gente tem crescimento de formas alternativas, principalmente em outros países, que a gente precisa incorporar no Brasil. Na Califórnia, no ano passado, rolou mais dinheiro por crowdfunding do que por capital de risco, né, tradicional. Então, assim, são novas abordagens de financiamento ou de estimular investimento em empreendimentos inovadores que a gente ainda está engatinhando no Brasil, apesar do crescimento bastante significativo do investimento de risco, né, nos anos recentes, mas temos muito avanço ainda a fazer. Não. Bom, nosso tempo não é infinito, infelizmente, então eu já vou começar a pedir respostas mais rápidas daqui para frente para a gente conseguir fazer mais perguntas. Heloísa, você falou sobre o digital como uma potência para o empreendedorismo. Negócios digitais realmente crescem muito, a gente não vive mais sem essas startups que hoje já são empresas gigantescas e até novos empreendedores também estão partindo para isso. A minha pergunta é, a legislação brasileira está preparada para esse tipo de negócio? O Brasil tem estrutura para o desenvolvimento desses negócios? E daí os outros participantes também podem contribuir para a resposta? Bom, temos muitos gargalos, né? Gargalos, alguns já apontados aqui pelo professor Gilberto, que são gargalos para toda e qualquer empresa, e que precisam ser bastante superados no Brasil. Especificamente para os negócios digitais, né, temos deficiências de infraestrutura, deficiências regulatórias, porque a gente precisa ampliar o acesso à infraestrutura. Nós precisamos ter velocidade, né, precisamos ter
ou democratizar de vez o acesso de toda a população brasileira, não só como usuário, mas também como empreendedor digital, a banda larga. Mas tem um ponto... Esses dias eu estava no evento também falando sobre isso, e eles apontaram que 50% da população negra não tem acesso à internet. Então, é muito difícil pensar, né, nesse próximo passo quando ainda nem democratizou. Como você falou. Então, precisa muito democratizar o acesso. Mas tem um lado muito positivo na economia digital para os empreendedores inovadores, que estamos vivendo uma economia das plataformas, né, das empresas plataformas. Isso é muito positivo, porque a gente tem dados abertos, tem APIs disponíveis para as startups buscarem, chuparem, desenvolver negócios a partir dessas APIs que estão abertos. Então, vejo mais oportunidade do que dificuldade, e é a partir dessas oportunidades que a gente vê crescendo esse número enorme de startups em países desenvolvidos, que têm um ecossistema pronto e de grande estímulo ao empreendedorismo, ou em países como os nossos, em que tem mais gargalos para empreender do que estímulo. Mais uma pergunta da plateia, essa para a Nana e para a Heloísa, pergunta em relação à participação das mulheres no mercado de trabalho. Como vocês veem essa participação 20 anos atrás, eu acho que é 20 anos atrás, e qual a expectativa para os próximos 20 anos? É 20 mesmo. E já tem um outro pedido da plateia para que vocês comentem a fala do Gilberto sobre resiliência nas mulheres, que talvez seja mais um problema de autoestima do que... Enfim, já podem complementar essa resposta com... Bom, fazer só a primeira parte da pergunta eu estou meio enviesada aqui, porque o meu trabalho é trabalhar com mulheres, então parece que eu estou puxando para o meu lado. Mas é assim, a gente pensar que há, sei lá, 60 anos atrás, as mulheres mal estavam no mercado de trabalho, né? Até algumas décadas atrás, a gente tinha que ter a permissão do marido para poder trabalhar, assim. Então, eu acho que quando a gente, como país, como sociedade, você dá essas ferramentas para as mulheres, elas avançam muito rápido, né? A gente tem um resultado da pesquisa da Rede Mulher Empreendedora que mostra que quando essa mulher ela vira uma empreendedora, ela não é um lucro pelo lucro, né? Isso é para a educação dos filhos, é para devolver para a sociedade, devolver para a família dela. E hoje em dia a gente já tem mais de 40% dos lares brasileiros, o responsável financeiro por ela é uma mulher. Então, eu acho que dar oportunidade, investir nisso, daí em todos esses entraves que a gente está falando, né? Tanto o soft skill, tanto trabalhar isso nas meninas da base, quanto o externo, as barreiras externas, eu acho que isso a gente só tem a ver, porque olha em quanto pouco tempo, quanto que se avançou, né? Das mulheres, seja no mercado de trabalho, ou seja dentro do empreendedorismo, assim. E um pouco do que o Gilberto falou, eu concordo com isso, de ter essa resiliência, mas eu também, trabalhando com mulheres e sendo uma mulher empreendedora, eu acho que é um trabalho de todos, né? Como ele falou, se você tem uma filha, ou, por exemplo, eu já cheguei em reunião e a pessoa veio para mim, o cara falou, e cadê, seu chefe não vai entrar? Eu falei, não, sou eu a chefe, sabe? E então, já tem uma coisa assim que eu entendo, ele não fez por mal, ele nunca, provavelmente, tratou com uma mulher ali sobre aquele assunto, sobre aquele negócio. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar isso em diferentes frentes, assim, senão esse avanço vai ser mais lento, e se não avançar, eu acho que não é benéfico para todos, realmente. Bom, sou muito otimista, principalmente vendo a evolução do mercado de trabalho feminino, apesar de ainda mantermos números péssimos com relação à diferença salarial, né? Mas a evolução é muito positiva. Pensar, há pouco tempo não votávamos, não podíamos ter CNPJ, né? Então, são avanços sucessivos, e vejo que nós vamos rompendo barreiras. Tem uma questão de decisão e posicionamento, como a Nana colocou aqui. Chega num determinado ponto da vida que a mulher, muitas vezes,
escolhe. Ela virou analista sênior, depois virou gerente. Quando é hora de virar diretora, ela fala, não, também não, porque vai me gerar um sacrifício pessoal e familiar muito grande. Isso acontece demais. Eu vejo isso como uma das grandes barreiras de crescimento profissional das mulheres, mais uma decisão própria do que uma barreira de mercado. Mas faz toda a diferença ter mulher em cargos de liderança nas organizações. Faz toda a diferença para o sucesso das organizações, para a diversidade e para a cultura geral do país. Obrigado, Heloísa. A gente vai partir para o encerramento. A última pergunta, então, vou pedir uma resposta rápida, 1 minutinho. Gilberto já comentou isso na primeira fala dele, mas o que seria uma boa política pública para incentivar, para alavancar o empreendedorismo no Brasil? E daí já são as considerações finais de vocês. Para ser muito rápido, a prioridade, como foi dito em outras sessões, tem que ser, número 1, a educação, e para a educação básica. Por isso, a gente começa a resolver outros problemas que não estão ligados apenas a empreendedorismo. Só para citar, eu já falei de outras coisas, por isso eu estou reforçando o elemento da educação. Um dos maiores gargalos das startups não é o sistema burocrático, porque as startups elas já lidam com isso de qualquer jeito. Na verdade, contratar pessoas, pessoas qualificadas, né? Então, a educação é o elemento mais fundamental e transformador que o Brasil precisa pegar esse problema e dar prioridade para os professores, para qualificar os professores, para valorizar o professor. Recentemente saiu um ranking que o Brasil é um dos piores, se não o pior país na valorização do professor. Então, o professor tem que ser valorizado. Quer falar sobre emprego, falar sobre o futuro do emprego, futuro do empreendedorismo, valorize o professor. Educação empreendedora, no nível formal e informal, valorização de práticas de aprendizagem diferenciada, no ensino formal e também no informal, valorização da educação não formal é fundamental para o desenvolvimento do empreendedorismo e redução de barreiras burocráticas, que eu acho que hoje, mais do que barreiras para abrir empresa, hoje está fácil, tá? Nós estamos na posição péssima do ranking por causa de São Paulo, capital, e Rio, né? Mas é mais difícil manter o negócio, crescer e sair do negócio do que entrar. Então, várias barreiras burocráticas para você se manter e crescer. Obrigado, Luísa. Nana, por favor. Eu vou repetir o que os dois falaram. Eu acho que essa educação, tanto essa formal e informal, eu acho que essa falando mais da minha experiência, assim, ter acesso a entender como que as coisas são feitas, porque se a gente, como empreendedor, se você não entende como vão tributar a sua empresa, o que você vai pagar contratando nesse regime ou naquele, se você não faz isso, você simplesmente, você fica coado e não avança. Então, acho que essa educação, tanto da pessoa como fazer as coisas mais claras, existe todo um juridiquês e um burocratiquês que afasta as pessoas, altamente qualificadas já afasta. Imagina quem não teve nenhuma formação. Então, eu acho que isso, porque é só quem está empreendendo, quem está ali na arena o dia inteiro, que vai conseguir mudar o sistema, hackear o sistema. Mas se a gente não entende como as coisas funcionam e tudo sempre parece que tem umas entrelinhas e é mais complexo, ou menos inteligente, parece, realmente não dá para avançar. Seja se você é uma pessoa que está numa startup, você é altamente qualificado, ou como uma mulher na periferia tentando vender brigadeiro, assim. Muito obrigado, Nana. Muito obrigado a todos os participantes do debate. Muito obrigado à plateia que ficou conosco até agora. E eu quero lembrar que toda a cobertura desse evento está sendo publicada hoje no site da Folha de São Paulo. E no dia 5 vai ser publicado um caderno especial com mais matérias sobre o tema e também a cobertura do evento. Muito obrigado e até o próximo seminário.